Vamos para as notas. Eu vou tentar ser curto aqui agora. A gente vai fazer esse bate-bola com os nossos comentaristas para as notas dos jogadores. Começando comigo, vou de 6,5 para o Jandrei, goleiro do São Paulo. Menon e depois Perecini, por favor. Eu concordo, 6,5. Ele fez duas defesas muito boas. Não, nota 7. Fez duas defesas muito boas. E eu vou perdoar o arrepio que ele me deu tentando aqueles dribles ali. Fiquei meio nervoso, mas ele fez defesas importantes. As duas chances que o Manaus teve, né? Inclusive, se eu não me engano, o jogo estava 1-0 ainda. Ele fez uma defesa ali importante, né? Que impediu o empate. Dou nota 7 para ele. Para você, Perecini. Eu dou nota 6,5 pela boa defesa que ele deu nesse lance do 1-0. Uma espirrada de bola na pequena área, estava atento, saiu, fechou o ângulo do jogador do Manaus, impediu o empate, que poderia gerar alguma instabilidade no jogo. E eu não gosto muito dessas saídas driblando, não gosto quando ele faz isso, não gosto quando o Volpe faz isso. Aceitava um pouco quando o Rogério fazia isso, mas, e ali ele passou um pouco do ponto no segundo tempo. Então acho que nota 6,5 é justo. Ele não foi tão acionado hoje na saída de bola, não precisou, né? A Manaus com a linha bem lá atrás e São Paulo com dois zagueiros que sabem construir. Agora eu vou pedir para o Perecini começar falando dos 4 da linha de defesa. Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo. As notas deles, por favor, Perecini. 6,5 para todos, exceção ao Diego, que leva 7. O Rafinha deu sua primeira assistência pelo São Paulo, foi importante, hoje teve mais liberdade, né? Do lado esquerdo a gente tinha o Marquinhos usando profundidade, do lado direito era ele quem dava profundidade para o Nicão poder jogar um pouco mais por dentro. Eu gostei dessa participação do Rafinha, foi seguro em bolas esticadas defensivamente, não foi tão exigido, então foi bem seguro, foi tranquilo, então deu essa assistência. Foi um dos poucos que percebeu que deveria chutar mais no gol, campo molhado, o goleiro estava inseguro, era até o goleiro reserva do Manaus, ele jogou acho que 4 jogos, porque o titular acho que se machucou lá atrás, então estava inseguro. O gol sai assim, não do jeito que ele esperava, mas sai assim, sai de uma boa sacada. O Diego, falamos dele no começo da live, ótima saída de bola, faz o gol, leva o time para frente, também segura atrás, muito bom tempo de bola. O Léo tem esse passe, que muitas vezes é um passe que a gente já falou aqui, o Rogério pede esse passe, em vez da bola chegar do Léo pro Reinaldo, pro Marquinhos, é do Léo pro Marquinhos, e o São Paulo ganha segundos importantes de construção, ele consegue fazer bons passes por elevação, quando o jogador tenta fechar a linha de passe, o São Paulo consegue ser bem forte ali por esse setor esquerdo, então o Léo bem também, e o Reinaldo também pela participação no apoio, hoje não teve tanta profundidade, quem dava essa profundidade era o Marquinhos, parecido com o jogo contra o Mirassol, ele ficava um pouco mais atrás, vinha um pouco mais por dentro ali, e foi premiado aí com mais uma assistência e uma boa participação. Também não foi exigido defensivamente, que é onde ele costuma um pouco pior. O quarteto ali de trás, Menon. Bom, eu vou falar um pouquinho mais do Rafinha, na minha opinião. Quando o São Paulo contratou um lateral direito, acho que o Buffarini, aí eu pedi ajuda para o Michael, o historiador do São Paulo, ele me... quantos laterais do São Paulo tinha contratado? Quantos laterais do São Paulo tinha tido desde o Ilcinho, que na minha opinião foi o último grande lateral. E se aposentou semana passada agora. Naquela matéria, eram 18 nomes, se não me engano, passando até pelo Caramelo e tudo mais. Bom, então eu vejo depois, teve o Daniel, jogador espetacular, mas que nem queria jogar ali na lateral. Tudo. Então eu vejo o Rafinha depois de muito tempo, e eu nem acreditava nisso, porque eu acho que ele fez muito mal no Grêmio, eu acho que ele levou um baile do Willian contra o Corinthians. Então, de muito tempo, eu vejo ali que a lateral, o lado direito do campo, ele tem alguém que consegue fazer destruições, fazer desarmes, né? Não destruições, fazer bons desarmes. Tá seguro por ali, né? Então, eu tenho gostado disso e hoje foi por aí também. Então, eu dou nota 7 para ele. Dou nota 7 para o outro lado, para o Reinaldo, aí até pela posição, pelo contrário, né? Ele hoje, ele entrava pelo meio de 10 ali, vamos dizer, né? Para o Marquinhos ficar fixo na ponta, ele derivava pelo meio, tá? E ele é muito bom nisso, né? Deu o passe, deu o escanteio pro gol, não sei se
se conta como assistências, conta, né? Conta. Muito bem, a batida bonita. E os dois zagueiros, eu já falei no começo, né? 7,5 para os dois. Boa. E só para lembrar, né? Com 15, cornetar aqui, acho que com 20 minutos de jogo, 23, o comentarista, o Pedrinho, queria que tirasse um dos dois zagueiros para colocar o Caleri, né? Porque não precisava mais de zagueiro, porque o Manaus não faria nada, né? E os dois foram os melhores em campo, né? Não sei se daria certo. Se um deles tivesse saído com 23 minutos, talvez a coisa fosse mais complicada, né? Vou te falar que o Menon argumentou tão bem que me convenceu a aumentar a nota do Rafinha, porque eu ia dar 6,5, mas eu vou dar 7 agora pro Rafinha. Vou dar 7 também pro Reinaldo, que deu... Então, Legal, o a comissão não na foi... renovação dele. Então, eu não sei se... Obviamente não foi um chute, né? Acho que ele tentou chutar, mas virou uma assistência, sem querer, ali pro Éder. O Reinaldo dá assistência também. Achei que o Reinaldo, mais uma boa partida, ponto de atenção essa maneira como ele saiu, para ficar ligado. O Léo e o Diego Costa também achei que foram muito bens, mas para mim o Diego Costa melhor em campo, vou dar um 7,5. E o Léo, eu tô generoso hoje de novo. Eu vou dar 7 pro Léo também. Tô dando 7 para todo mundo, virou passeio. Agora meio de campo. Meio de campo, Pablo Maia, Andrés Colorado, Rodrigo Nestor e o Nicão para você, Perecini, por favor. Antes, muito rapidamente, só para a gente não estourar o tempo, lembrar do Militão como lateral direito, que era excelente e era pilar do sistema do Aguirre, né? Ele não era... o Dorival coloca ele como lateral direito, e ele foi muito importante com o Dorival, depois foi muito importante com o Aguirre, e não acho uma coincidência que o São Paulo tenha caído tanto quando ele é vendido e entra o Bruno Pérez no lugar. Pena que mas... jogou tão pouco, né? Mas você tem sobre razão. Sim, uma pena. E sobre essa ideia do Pedrinho, rapidamente, assim, dá para você tirar, você podia recuar Rafinha, Diego ou Léo e Reinaldo como essa saída de bola, mas precisa ser treinado, senão você corre o risco de ficar muito empacado se você não tiver movimentação no meio de campo, triangulação pelos lados, jogadores acostumados a fazer essa função, e aí você vai começar a jogar bola na área. Eu acho que o São Paulo foi na bola de segurança e foi muito bem. Do meio de campo, 6 para Pablo Maia e Colorado. O Pablo Maia com poucas funções defensivas, mais distribuindo o jogo, enquanto o São Paulo girava a bola. Acho que não foi tão exigido como em outras partidas. Teve a intensidade habitual dele, mas sem tanta exigência. O Andrés Colorado ainda um pouco fora de ritmo, cumprindo ali um pouco as orientações do Rogério, entrando na área, tentando ser importante no jogo aéreo, tentando alguma associação ali pela direita com o Rafinha e com o Nicão, mas ainda sem a mesma desenvoltura, por exemplo, do Nestor do outro lado. Nestor 6,5, Nestor já bem melhor nessas infiltrações pela esquerda. Foi importante para o São Paulo conseguir construir algumas jogadas no primeiro tempo, sem ficar jogando bola na área, sem depender tanto disso. Depois ele vem buscar um pouco mais o jogo, quando o Manaus se fecha e o São Paulo tenta variar um pouco essa função. Ele fica mais próximo mais alinhado ao Andrés Colorado, mais próximo ao Pablo Maia, faz essa saída, libera o Marquinhos, deixa o Léo sair um pouco mais, deixa o Reinaldo se aproximar mais do Marquinhos. Então acho que 6,5 para o Nestor, foi bem de movimentação. E o Nicão, eu gostei dele, mas acho que ele precisa melhorar ainda tecnicamente. Ele é muito inteligente, ele sabe a hora de prender a bola, ele sabe a hora de distribuir o jogo, ele sabe a hora de segurar, ele sabe esperar uma ultrapassagem para se associar bem ao Rafinha. Eu acho que ele vai crescer bastante ainda no São Paulo se ele mantiver essa pegada, mas ele ainda precisa crescer um pouquinho tecnicamente. Já que o Razan está generoso, eu vou dar um 6,5 para ele, bem generoso também. Vai lá, Menon, quarteto do meio de campo, Pablo Maia, Colorado, Rodrigo Nestor. Pablo do nota 6, porque eu acho que ele poderia ter ajudado mais perto da área adversária, né? Poderia ter chutado mais, chegado mais. Defensivamente ele foi bem, mas contra o Manaus, né? O Manaus que já não é muito bom, e o Manaus ser trancado, então é meio moleza, vamos jogar. Moleza para ele, não para nós. Nota 6 eu dou para ele. O Colorado eu dou nota 6 também. E ele tá dando pinta que ele vai fazer um grande jogo, cara. Outros jogos ele já... Na estreia com a Água Santa ele foi importante na bola de cabeça. Ele chega na área. No outro jogo a bola sobrou na área, ele chutou longe, né? No outro jogo ele teve a bola e não deu passe pro Marquinhos. Eu acho que ele é um jogador
que está assim para explodir um grande jogo dele, né? Eu acho, eu dou nota 6 para ele. O Nicão eu não gostei, não. Eu acho que ele tá mais participativo pelo meio, não como no começo, que ele parecia jogador de pebolim, né? Eu falei isso algumas vezes. E ele perdeu uma bola ali, né? Uma bola pro jogador do Manaus que o Jandrei teve que sair e fazer uma defesa muito boa no comecinho do segundo tempo. Então eu dou nota 5,5 para ele. E o Rodrigo Nestor, 6,5. É um jogador que é dele que se pode esperar mais, alguma coisa técnica, aquele insight de mudar o jogo, e hoje ele não foi tão bem quanto em outros jogos, não. É por aí. Boa. Eu vou de 6 para o Pablo Maia, 6 para o Colorado, 6,5 para o Nestor e 6,5 para o Nicão. E para fechar, já vou emendar os atacantes aqui. Atacantes, seja lá como você queira chamar, dependendo de como você vê o esquema, a formação. O Marquinhos e o Éder. O Éder fez um dos gols, vou dar nota 7. E o Marquinhos, vou deixar ele com 6. Para fechar a dupla de ataque, Menon, Éder e Marquinhos. Eu também dou 7 pro Éder. Começa de 6 na minha método aqui. E fez um gol, dou nota 7. O Marquinhos eu fiquei decepcionado hoje, porque eu falei que ele deveria começar o jogo e tal, e eu achei ele um pouco acanhado, assim, ele recebia a bola ali no lado esquerdo, tinha a chance de ir para cima, de fazer o drible, de encarar os zagueiros. Ele até tentou, fez alguma vez, perdia a bola, retomava a bola, mas sem uma fluidez, sem um grande jogo, assim, sem uma grande jogada. Eu dou 5,5 para ele, como dei para o Nicão. Para fechar, Perecini. Eu também não gostei do Marquinhos hoje. Achei que faltou exatamente isso. Faltou entender melhor a hora que era para fazer o passe, caprichar nesse passe, caprichar no cruzamento. Faltou entender melhor a hora que era para ir para cima no mano a mano, a hora que era para soltar essa bola em diagonal, que ele está bem aberto por ali. Então ele tem a opção de fazer um passe para alguém que esteja infiltrando para a linha de fundo ou de buscar essa bola em diagonal para a entrada da área. Eu achei que ele não foi bem nesses aspectos. Vou dar nota 5,5 para o Marquinhos. E em relação ao Éder, pelo segundo tempo dele, que acabou caindo bastante, o Éder ele não consegue manter o ritmo dele por mais aí de 55, 60 minutos, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu vou dar nota 6,5 para ele. Eu gostei bastante dele no primeiro tempo, muita movimentação, abrindo espaço, vindo fazer essas associações pela esquerda. O primeiro gol do São Paulo é bem bacana, tem essa participação dele, tem essa movimentação dele aberto lá pela ponta e voltando para, em teoria, posição de origem dele no jogo, né, como homem mais avançado. Então 6,5 pro Éder. Achei que fez uma boa partida, faltou só se manter com esse fôlego pro fim do jogo. Fechamos então as notas dos jogadores do São Paulo nesse São Paulo 2, Manaus 0. A próxima live que a gente vai fazer aqui, pós-jogo do São Paulo, é pós-São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, sábado, 4 da tarde é o jogo, é a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, tá aqui embaixo, ó. São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, 4 da tarde, a partida acaba mais ou menos umas 6. A gente entra em campo aqui mais ou menos nesse horário, 6 e pouquinho, começa a live do São Paulo aqui no All Sport, é o último jogo. Em termos de classificação, o São Paulo já está garantido nas quartas de final. O que pode valer alguma coisa é pontuação que continua sendo contabilizada para pensar em mando de campo em vantagem no mata-mata, porque soma-se a pontuação da fase de grupos, depois das quartas de final, para a semifinal, tudo isso é somado. Então, se for pensar por esse lado, talvez seja o principal aí para o São Paulo ficar de olho nessa última rodada, certo? Obrigado demais a todos vocês que chegaram com a gente aqui no chat. Só queria acrescentar. Diga. Não, o Patrick e o Rigoni, eles entraram assim, não fizeram nada extraordinário, mas dão uma impressão de que eles estão numa ascensão, né? Inclusive, o Patrick me pareceu mais fino hoje, né? Agora o Luciano não, né? O Luciano mais uma vez entrou assim, ele tá muito abaixo, né? Eu acho que se a questão física deve ser que ele não está muito bem ainda, mas eu acho que ele está entrando no segundo tempo das partidas, ele não tá aproveitando, não está dando uma pinta de que ele vai voltar a ser o que ele estava o ano passado, assim, ou que vai render mais do que está rendendo. Eu estou achando até meio preocupante isso, porque eu acho ele muito bom.
Ainda tentou uma cabeçada no lance ali que passou perto, mas não fez o gol. O E Luciano ficou meio angustiado, né, ali, né? Você vê que ele tá ficou. Tá pesado, sentindo, né? Tá sentindo né? que tá precisando desse gol, talvez, para tirar esse momento que não é realmente legal para ele na temporada. Então, qual